podcast Conversar recebe o economista André Perfeito pela segunda vez. E eu começo pedindo para você fazer uma análise dessas medidas feitas hoje exatamente sobre taxar produtos brasileiros. Olha lá. Bem, primeira coisa, Luiz, professor José Márcio, um prazer estar aqui, prazer aqui o pessoal do estúdio aqui, estar aqui de novo, aqui batendo esse papo. Vamos tentar pensar a questão do Trump, né, que eu acho que... Bem, vamos taxar de novo, né? Quando se trata do Trump, é interessante, eu divido meio... Eu vou dar um passo atrás para a gente responder essa pergunta. Eu posso analisar o Trump sobre dois prismas, né? Um prisma, vamos dizer, mais caricato e um prisma mais econômico, né? Mas dentro do prisma mais caricato, né, é impressionante a figura do Trump. Ele pode ser classificado como alguém fora da casinha, meio maluco, né? Alguém que tem um temperamento... Que adjetivo posso usar, professor? Qual é o temperamento do Trump? Ele é maluco. É maluco. Ele é maluco. Mas assim, para além de uma frase mais de efeito, assim, né? Ele tem um estilo, né? Que Mas tem lógica nessa loucura. Desse lado caricato tem elementos que são muito lógicos no sentido assim, dele se autopromover, ele cria um tipo de estratégia de tensionar o tempo todo. Tem muitas pessoas que entendem isso como uma espécie de, efetivamente, uma estratégia de negociação, né? E aí não cabe a gente, talvez, questionar. E você estava lembrando, antes de começar, ele chega na presidência 2 vezes, né? Chega 2 vezes, então assim, louco ele não é, né? Mas ele tem coisas que, na minha opinião, são absolutamente inaceitáveis, né? Para um presidente de um país, né? Por exemplo, né? Ele estabeleceu para si mesmo uma criptomoeda onde as pessoas podem comprar essa criptomoeda que ele produz para dar dinheiro para ele. Como assim? Imagina se o Lula ou o Flávio Bolsonaro tivesse criado uma criptomoeda e de repente as pessoas ou empresas começam a colocar dinheiro nessa criptomoeda e apresentam o recibo. Te dei tanto de dinheiro. É como se eu tivesse, sei lá, um monte de papelzinho, para você que não está habituado com isso, né? Imagina que eu tivesse uma folha aqui, rasgasse um monte de papelzinho e falasse, ó, esse papel vale 10 mil reais. Ah, tá aqui um para você, dá 10 mil. Ah, você quer 2? Tá aqui, dá 20 mil. É assim, inacreditável. É um presidente que teve, assim, a presença de espírito, né? Eu estou muito gentil com as palavras hoje, né? Acho que ele teve a presença de espírito de pedir para alterar o cartão vermelho numa Copa do Mundo. Imagina isso. E não é assim, tipo, o presidente fala, é um absurdo o cartão vermelho. Ele fala, não, chama o presidente da FIFA aqui que eu quero alterar esse cartão vermelho. Então, olha, é alguém bastante peculiar. Você sabe que eu estou lembrando aqui, essa maluquice do Trump, está disponível, o que eu vou falar agora é tão absurdo, mas está disponível na internet. A Bruna Lombardi tinha um programa de entrevista na Manchete, e ela estava entrevistando ele no esplendor da beleza dela. Ela é bonita até hoje, a Bruna. E ela entrevistando o Trump. E faz muito tempo, isso, sei lá, 30 anos, sei lá quanto. E no meio da entrevista, o Trump, fascinado pela beleza dela, vira para os assessores, está disponível na internet, é só colocar Bruna Lombardi entrevista Trump. Ele vira para o assessor, ela é casada? Sou casada, sim, muito bem casada. Então. Ela ficou uma arara, que quis dar uma cantada no meio, é um maluco, né? Diga de passagem, dentro desse lado mais folclórico do Trump, não vou fugir da tua pergunta não, mas assim, é porque a gente tem que entender o homem e a obra, né? Por assim dizer, né? Tem toda a perspectiva... É nessa aí, essa entrevista. Tem toda a perspectiva, né, dele com a história do Epstein, né? Então, acho que isso daí já mostra de forma bastante categórica, né, o tipo de figura polêmica que ele é. Por que eu estou colocando isso para responder essa pergunta, né? Porque existe, tão, vamos dizer assim, descabido o que ele fez, o que ele faz em termos econômicos dentro de um mundo que é um mundo que tinha até tempo atrás alguma ordem, alguma governança global, que tinha um nível de cooperação e entendia o livre mercado como um valor. É tão descabido isso que esses adjetivos, essa leitura sobre ele tem um peso. Só que eu tendo a não olhar desse jeito só. Concordo com tudo que eu disse antes, né? Eu acho que ele tem essa perspectiva mais excêntrica, mas tem uma outra questão de fundo. Essa questão que nós, como economistas, a gente tem que enfrentar melhor.
qual que é a questão para mim? O Trump não ganhou porque ele é maluco. Ele ganhou porque ele está tocando o dedo da ferida dentro de um problema central dentro dos Estados Unidos da América. Qual seja, os Estados Unidos estão rodando déficits comerciais de forma muito maior do que eles podem absorver em relação ao tamanho do PIB ou o que eles poderiam fazer. Vou resumir demais a história, perdoe vamos dizer assim, a vulgaridade do que eu vou falar, mas qual que é a história depois da Segunda Guerra Mundial? Né? O mundo se juntou em Bretton Woods, né, para tentar reorganizar economicamente o mundo, né? Enfim, todo mundo foi para lá e se determinou, bem, o Keynes queria criar uma moeda única, porque um dos motivos de ter começado a Segunda Guerra Mundial foi a guerra cambial entre os países no pré-Segunda Guerra. Ele falou, pessoal, vamos juntar as mãos aqui e colocar uma moeda única e ninguém vai ter o poder sobre a moeda, que é um meio de referência para o mundo inteiro. Para explicar para você que está nos assistindo qual o problema disso, né? Qual era o projeto do Keynes que depois o Dexter White ganha, né? A gente vai entrar nessa conversa. Ele vira e fala o seguinte, vamos supor que eu sou o país A, você é o país B, professor. Eu tenho déficit com você, ou seja, eu importo muito mais de você do que exporto para você. Eu estou com déficit. Para pagar essa conta, como você tem que fazer? Você tem que acumular dólar e pagar o que se deve para o outro. É isso. Só que para acumular dólar, eu, país A, não produzo dólar. Então eu tenho que manter um nível de taxa de juros suficientemente alta para atrair dólar com uma mão para eu dar com a outra. Não tem problema isso. Não teria problema, não tem problema isso, desde que essa moeda referência do mundo fosse governada por um interesse global. O que isso daí é? É o seguinte, olha, essa moeda que está sendo emitida para fazer essas transações, que é uma unidade de conta, ela não pode estar também simultaneamente ligada a um país. Ou seja, vamos supor que os Estados Unidos têm uma inflação alta que nem teve na década de 80 por conta do choque do petróleo. Aí vem o Volcker e fala, quer saber? Está em 18% essa taxa de juros norte-americana. Então você percebe que eu que estava com déficit, de repente, que peguei dinheiro emprestado porque coloquei o juro lá em cima, eu estou com um problemaço nas mãos, porque eu tenho que deixar o juro cada vez mais alto para trazer mais dólar, para financiar minha dívida, para comprar o que eu preciso. O que era a proposta do Keynes? Não. Ninguém vai ter mais esse privilégio exorbitante. Quem que falou isso mesmo, privilégio exorbitante? Acho que foi algum francês que falou que era o privilégio exorbitante de ter o dólar, né? Ter uma moeda global. Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma moeda de conta e quem vai determinar a taxa de juros é o Banco Mundial, junto com o FMI, as instituições de Bretton Woods, que é uma taxa de juros baixinha ou suficientemente baixa para financiar esse déficit, mas não forçar que eu tenha que deixar o juro lá em cima para segurar essa bronca. Então, só que aí que tá, né? Os Estados Unidos tinham acabado de ganhar a Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas depois, os Estados Unidos falou, não, amigo, a moeda é nossa. Não foi bem assim, né? Teve o período do padrão ouro, aí o Nixon mandou as favas, o padrão ouro, etc e tal. 71, né? Isso. Por que eu estou colocando isso? Agora somos todos keynesianos, diz a frase famosa do Nixon, né? Porque ele estava justamente querendo ter graus de liberdade, mas ele estava sendo um keynesiano traíra, né? Porque ele estava pegando a parte da emissão monetária sem fazer o outro jogo do outro lado. Enfim. Qual que foi o acordo depois disso daí, ou juntamente com isso? Os Estados Unidos virou para o resto do mundo assim, eu sou os Estados Unidos, vocês são o resto do mundo, para colocar desse jeito. Podem produzir à vontade, eu vou rodar déficit comercial. Cai dentro que eu vou importar tudo de vocês. Como eu vou pagar isso daqui? Com esse papelzinho verde que vocês vão aceitar. E vocês vão aceitar porque eu tenho o maior exército do planeta para garantir que esse papelzinho verde vai. Ok, estava indo bem, muito bom, obrigado. Claro, nunca é assim, né? Mas quando entra a China no circuito, nem os americanos são grandes o suficiente para poder consumir tudo aquilo sem destruir eles mesmos a própria economia. Vou falar um negócio que é absolutamente óbvio para quem vai nos Estados Unidos. Você pega as pessoas mais pobres nos Estados Unidos, não tem casa, aquela situação, mas tá com tênis novo, você tem um nível de consumo. O grande trabalho norte-americano, dos trabalhadores norte-americanos, acabou virar consumir. E nem eles aguentavam isso. Aí vamos chegar agora na tarifa. Dessa volta toda para chegar na tarifa. Você tem um déficit comercial gigantesco.
Pois bem, teve a crise de 2008. O que o Obama tentou fazer logo depois que saiu Bush e entrou Obama? Obama mandou Timothy Geithner, que era o secretário do Tesouro, lá para Pequim falando, China, me ajuda a te ajudar. Deixa o renminbi ou o yuan, né, se valorizar, porque a China tem superávit. Se ela tem superávit, em tese a moeda dela tem que ficar mais forte. Se a moeda dela ficar mais forte, ela exporta menos e importa mais. O Timothy Geithner do Obama foi tentar lá falar sobre isso, né, com os chineses, que era aquela história de guerra cambial. O Guido Mantega, na época, falou muito de guerra cambial. Tipo, deixa, né, seguir a moeda aí. Ninguém sabe o que foi conversado, mas ouviu provavelmente um sonoro não. Os chineses falaram, não, amigo, o problema é de vocês, eu não quero nem saber. E aí esse problema foi se alongando. O que os Estados Unidos tentou fazer na extensão da crise de 2008? Ele jogou o juro para baixo, não vou explicar agora esse detalhe, mas ele começou a fazer o quantitative easing, ou seja, o Banco Central não operava só a taxa de juro curta, ou seja, a Selic, que nem a gente, né, tem aqui no Brasil. Ele ia nos títulos de longo prazo e comprava também. Resumo da ópera, é como se o Banco Central estivesse metralhando dólar na economia dele e no resto do mundo. Aí teve uma sorte que operava o Ben Bernanke, né? E o Ben Bernanke, a tese de doutorado dele... É sobre a grande crise, né? A grande crise e o erro de política monetária, que eles não jogaram moeda na economia, né? Isso. E aí o Ben Bernanke, baseado no estudo que ele havia feito da crise de 29, foi uma sorte isso. Foi uma sorte, mas eu acho que o que os americanos estavam tentando fazer à época, além de não cometer o erro de 29, né? Não dá para saber se a gente não fez o erro de 29. Isso aí é um debate interessantíssimo, na minha opinião. Porque em 29 o mundo foi para a briga. Eu acho que em 2008 o mundo não consegue mais ir para a briga, porque ele está falando de um hecatombe nuclear. Senão iria para a briga. Estava tudo armado para a gente ir para a briga. Bem, capitalismo, Rosa Luxemburgo, terceiro setor, depois a gente pode falar desse negócio. Mas assim, qual que era a discussão? Eles imprimiram muito dólar para ver se o dólar desvalorizava. Os Estados Unidos estavam desesperados para desvalorizar o dólar, que era o único jeito de fechar o problema do setor externo que estava estrangulando a própria economia. E aí chegamos no Trump com as tarifas, né? Mais uma volta no relógio para chegar no Trump com as tarifas. O objetivo das tarifas é, num primeiro momento, parece, evitar que eles tenham déficits comerciais tão grandes. Ou seja, imagina que alguém... muita gente de alto nível votou nele. A elite americana votou no Trump. Não dá para falar que eles são malucos. Não dá para falar. A gente pode questioná-lo. Mas maluco não é. Mas o que eles estão vendo é o seguinte: o jeito que o Obama tentou e depois do jeito que o Biden tentou resolver essa questão, resposta não. Temos que ir para o enfrentamento. Quem que vai para o enfrentamento? O Biden não ia para o enfrentamento. Não é o estilo dele. Não é o estilo dela. A Kamala Harris não ia para o enfrentamento. Também não ia ser o estilo dela. O Obama tinha uma proposta muito mais sofisticada e também meio frágil, em alguma medida. Não, vamos transformar o mundo num mundo da economia verde, aí os capitais vão migrar de volta para os Estados Unidos. Um americano, uma elite americana do Texas, ou da Flórida, ou mesmo da Califórnia, falou, amigo, sério mesmo que você vai tentar fazer isso no amor? Sério mesmo? E votaram no Trump, porque eles falaram, não, eu tenho um projeto, vou tarifar todo mundo esse negócio logo de cara. A tarifa vai resolver? Resposta não. O único jeito de resolver aquele negócio é o dólar se desvalorizar. Então as tarifas, no âmbito mais geral, tem a ver com uma desvalorização do dólar, que é um problema central, que é uma das consequências da moeda global que os Estados Unidos, ele mesmo tem, que foi derivada de uma discussão não feita, ou mal feita, ou, sei lá, superada em Bretton Woods. Então a gente está vivendo a esgotamento. Não é à toa que o tecido diplomático do mundo está esgarçando, porque o próprio acordo que foi feito no pós-guerra mingou. No caso do Brasil, temos algumas coisas mais peculiares, né? Mais nossas, né? Nitidamente, o Trump / Marco Rubio estão tentando ajudar o Flávio Bolsonaro. Claro. Não tem nada que... A pedidos, né? A pedido do Flávio até também, né? A questão da tributação que eles fazem a mais, eu não sei se vai ser um peso tão grande para a gente, Luiz, porque o Brasil descobriu, depois do primeiro tarifaço, outros canais, né, para espalhar a produção. E o Brasil está com uma situação incrível, né? Depois de mais de 50 anos do Getúlio ter criado a Petrobras, finalmente somos superavitários na balança de petróleo e derivados. E o Brasil se tornou superavitário crônico na balança externa. Crônico.
crônico. A projeção do relatório Focus dessa semana, mas enfim, né? Para 2026, 27, 28, 29, que é o horizonte que está no relatório Focus, é superávit comercial de 76 bi para cima por ano. Imagina, acabou nossa estrangulamento, nosso estrangulamento externo. Mas o que me preocupa na questão do Trump com a gente é que ele coloca a questão do PIX, por exemplo, né? O PIX enquanto uma questão central. E cá entre nós ele está certo, né? Está certo no seguinte sentido, né? De fato, o PIX é um problema para os meios de pagamento em dólar. A gente vai dizer que não. É uma infraestrutura pública, eficiente e de zero, né? Eu posso passar um PIX para você, para cá, qualquer um. Isso daí viabilizou, do ponto de vista microeconômico, né? Coisas inimagináveis. Alguém está vendendo biscoito Globo e chamate numa praia em Ipanema, recebe em PIX e consegue transferir o PIX para, sei lá, para pagar o aluguel da casa dele no Guarujá, não sei. Assim, é um negócio incrível. E ao colocar o PIX como uma questão e também a questão do etanol, me parece parece que ele está querendo me esconder o jogo, só para explicar. O que me preocupa mais não é a tarifa. É o jeito que ele colocou, me parece muito pouco crível que ele está querendo negociar qualquer coisa. Ele só quer criar um tumulto. Então, para responder definitivamente, não acho que vai bater na gente muito forte, não acho que é isso que vai bater no dólar, não é que o dólar vai subir por causa disso, né? No dia que ele está gravando hoje, que foi o dia que teve anúncio, né? O real se desvalorizou, mas até aí peso chileno, slot polonês, todas as outras moedas também se valorizaram, porque o petróleo subiu, né? Aí é uma outra questão. Então, eu acho que macroeconomicamente tem um efeito muito limitado, mas tem um efeito que a gente pode pensar, que é por que o presidente norte-americano está construindo esse tipo de posicionamento, né, tão estranho e difícil com o Brasil. Aí a gente vai ter que pensar em eleição, vai ter que pensar... Outra vez que você esteve aqui, aliás, você deu uma bela entrevista para nós. Eu estou agora entrando um pouco na política, depois a gente volta para a economia. Você fez uma análise uma observação de que o Lula teria a chance do Lula perder em 2026 não seria pequena, não é? Bom, isso tudo mudou. Então eu queria que você, se possível, pudesse fazer o tema, né? Esse tema agora com julho de 2026, né? Olha, José Luiz, eu acho que o podcast de vocês está muito bom, porque eu acho que ele deve ter ouvido o que a gente falou aqui, né? Lá naquela época, né? Por sinal, né? Por que isso, né? Qual que era a minha hipótese? Eu mantenho a minha hipótese em alguma medida isso. O Lula, eu falei que ia perder por um motivo econômico. Qual era o motivo econômico? A despeito da taxa de desemprego ter caído, o rendimento real ter subido, a renda disponível das pessoas estavam caindo por conta de um alto endividamento e de um juro elevado. E, de fato, isso era um drama. Então, assim, você vê a taxa de desemprego na mínima, com o salário subindo, a popularidade baixa. O que explica esse fenômeno? É que a renda disponível das pessoas estava mais baixa. Por que estava mais baixa? Se endividaram. E se endividaram de forma perversa, né? A gente está falando de coisas do tipo bet, consignados, muito golpe. Uma coisa que eu estou muito preocupado, mas muito preocupado. É a quantidade de golpe financeiro que está tendo na praça ultimamente, especialmente com idoso. É um negócio assim assustador. Era para a gente parar o que todo mundo está fazendo e falar, vamos discutir a questão de golpes financeiros contra a terceira idade, que é um negócio e alguns ainda nem percebidos, né? Não, nem percebidos. É um negócio horroroso. Então, dado que a renda disponível estava muito baixa, não que a renda que ela recebia estava baixa, mas a renda disponível estava muito baixa, eu falei, eu sou economista, né? Eu não posso confundir os meus interesses, as minhas predileções com o que é o objeto de análise meu, né? Eu falei, bem, tá tudo feito para ele perder, né? Porque se isso se mantém, a taxa de juros já estava com cara de que não ia cair, né? Só que de lá para cá algumas coisas aconteceram que reverteram isso do ponto de vista econômico. Depois tem outras coisas que são do ponto de vista da disputa eleitoral política, né? Mas do ponto de vista econômico, o que aconteceu? Ele fez o Desenrola 2.0. Foi um programa gigantesco. Isso daí aliviou dentro do balanço das famílias, né, muito da tensão que estava sendo observado, né, através do Desenrola.
Adicionalmente, a gente viu também, agora esse ano, o efeito da isenção de até 5 mil do imposto de renda, porque muita gente que ganhava 5 mil falou, nossa, não tem que pagar nada? Sério mesmo? Não preciso dar dinheiro não mesmo? Não precisa. Isso daí também gerou um outro ânimo a respeito disso, né? E você teve aí também um processo, né, que a taxa de desemprego, por motivos que não tem a ver com o governo. Isso é um debate bem interessante, eu acho. Não é que não tem a ver com o governo, mas é a revelia do governo, a taxa de desemprego se mantém baixa. Por motivos da microeconomia do mercado de trabalho. Que não tem a ver com taxa de juro, gasto público, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a microeconomia do mercado de trabalho. Então isso tudo gerou uma alteração do ponto de vista do eleitor, propriamente, na perspectiva da leitura sobre o Lula. Só que não é só isso a história, né, professor? Que você tem uma questão que adicionalmente, você tem uma alteração do quadro eleitoral, e esse quadro eleitoral se mudou porque o Flávio Bolsonaro, é inacreditável, né? Ele conseguiu construir más notícias para si mesmo a passos largos, né? Não é trivial aquele telefonema que foi vazado, aqueles áudios dele com o Daniel Porcaro. Não é trivial aquilo, né? Porque o que não é trivial? Ele pediu dinheiro para o banqueiro que estava com um problema, assim. Ele foi visitar o banqueiro depois que ele estava com a tornozeleira eletrônica. A figura de um bolsonarista, alguém de direita, e eu entendo essa pessoa muito, é alguém que entende a questão de uma espécie de seriedade, vou colocar desse jeito, de forma muito forte. Você virar na cara de um bolsonarista e falar, olha, não, na verdade eu estava ligando para acabar com a relação. Ninguém vai comprar isso. Alguém até de outros campos da política pode até comprar. Ah, não, entendo, não é bem assim. Até entendo esse negócio. Mas alguém que é bolsonarista não pode aceitar isso. Não é assim, prendo e arrebento, que é uma filosofia que eu acho horror na Terra. Eu acho horror isso. Mas o prendo e arrebento pressupõe que eu não sou idiota. E ele tentou fazer as pessoas idiota. Primeiro ponto. Isso daí já bateu na imagem dele muito forte. Segundo o valor para esse filme, né? Poderia, tudo bem, o banqueiro vai financiar o filme, né? Mas o valor envolvido é um valor... Não, um valor alto. É tudo estranho. É tudo estranho. Tudo estranho. Não tem como você pensar de outro jeito que o valor é alto, o jeito que o dinheiro estava indo para lá é estranho. Aí que tá. Volta a questão do perfil de alguém de direita. Quer dizer que eu seja de direita e nem concorde com isso. Mas eu sei que alguém do perfil de direita, alguém que entende que existem certos valores, e nesse sentido é o conservadorismo, que o principal deles, que gerou todo esse movimento Bolsonaro, é alguém que não quer se fazer de idiota. E do jeito que ele falou, desculpa, passou a ideia de que as pessoas são idiotas. E agora ainda aparece a foto dele com o sicário. Aí, quer dizer... Que é alguém que até segunda hora... Bem, pode ser um monte de coisa. Também não quero também falar com o Flávio, esse horror o tempo todo, porque também seria muito fácil, né? Fazer isso. Mas assim, conjunto da obra, né, começa a gerar um tipo de sentimento. Que o sicário, só para você que não sabe, é alguém que se suicidou, mas não morreu na cadeia em Belo Horizonte, depois apareceu morto, que era, ao que tudo indica, alguém que o Daniel Porcaro e a equipe dele usavam para resolver questões, entenda-se, né? Estamos falando de uma linguagem bem mafiosa, que tá assim, tipo, como assim? E no caso do Flávio, até se soma outras coisas que alguma pessoa mais atenta, com o mundo político, não é todo mundo que precisa saber, mas ele estava envolvido com o Bacelar, que era presidente da Alerj, que foi alguém que foi preso por passar informações de operações da Polícia Militar para o PCC, ou para o Comando Vermelho, acho que era o Comando Vermelho, que é carioca, né? Gente... Então isso daí, de novo... E oriundo da política do Rio de Janeiro, estado em que os últimos 4 governadores, ou 5, 5 governadores foram presos, né? Então... Sem entrar no mérito se devia ser preso ou não, mas... Não, no caso o Bacelar conseguiu, aparentemente, um recorde, né? Que geralmente se vira governador para ser preso, né? O Bacelar ia ser candidato a governador do Rio de Janeiro, conseguiu ser preso antes de ser candidato a governador do Rio de Janeiro e ser governador do Rio de Janeiro. Isso para colocar que, de novo, a figura do Flávio Bolsonaro ficou atacada dentro de algo que é muito caro, e eu estou falando isso com muito respeito aos eleitores do bolsonarismo da direita,
que é muito caro para ele. E aí teve outra coisa que foi muito complicado também, que foi a briga dele com a madrasta, Michele Bolsonaro, que é algo que simplesmente não funciona, não pega bem. Não pega bem por um motivo óbvio, a eleição é democrática. As mulheres, até segunda ordem, votam, ainda bem que votam. Porque tem gente por aí falando que não deveria votar, né? Até do campo de lá, né? Do campo bolsonarista. Mas tirando isso, tem que ter esse debate lá. Do jeito que foi feito, foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, assim, isso daí enfraqueceu ele. Ah, André, você estava querendo falar que o Lula tá forte por conta do desenrola, quer falar que o Lula tá forte, sei lá o quê, e tá querendo falar que o Flávio tá fraco. Quer dizer que o Lula vai ganhar? Agora, obviamente, aumentou a chance. A última pesquisa Quest indica desse sentido. Mas, por outro lado, você tem uma situação também que o grande inimigo do Lula foi o antipetismo, ou antilulismo. E o Flávio vai para o segundo turno. Né? Será que o que ele estragou na imagem dele com as mulheres e com o bolsonarismo, uma direita mais do meio ali, vamos dizer assim, suficiente para... Talvez seja suficiente para o Lula ganhar. Talvez seja. O cientista, o filósofo e cientista político Marcos Nobre tinha uma tese, pelo menos defendeu há 2 semanas atrás, que o gap temporal, a sorte do Lula é que esse escândalo do Flávio, do Master e do filme, etc., está muito longe de outubro na análise do Marcos Nobre, e isso aí poderia se dissipar. Mas daí tem o episódio da Michele, agora a foto do Vamos fazendo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Tem um nome novo, que é um cara que eu até não conheço, né? E queria que você analisasse. E primeiro destacar que ele está subindo. E como é que você vê, se ele for para o segundo turno, se ele tem chance de reunir a direita? Que eu falo do Renan Santos, né? Bem, vamos lá, né? O Renan é alguém que surge do bojo desse mundo digital, desse mundo, né, das redes sociais. Ele é oriundo do MBL, né? O que me impressiona com o Renan, não quer dizer que eu concorde, tá? Mas o que me impressiona nele... Tá bom que assim, é fácil fazer isso que ele está fazendo com tão pouco voto, por assim dizer. Mas ele organiza debates. Por exemplo, ele tinha uma frase que era assim, prende e mata, ou mata e prende, enfim, era uma coisa, prende e mata. Aí ele falou, não, eu tô tirando esse slogan porque esse slogan é muito pesado, eu quero agora só mata. Ele fez isso, eu vi um vídeo dele fazendo isso. É um negócio que pode parecer assim, tipo, nitidamente para agarear, movimentar as pessoas, mas coloca no centro do debate uma coisa que é uma questão na sociedade, é o seguinte, temos ou não temos que ter pena de morte nesse país? Pode parecer bobagem, nossa, cara exótico ali, mas ele coloca esse debate. Isso é um debate que pode ter, aí as pessoas se organizam, sou a favor, sou contra, e aí, esse negócio. Então, ele consegue, de algumas formas, organizar alguns eixos de debate, porque ele tem essa liberdade, porque ele não está em primeiro lugar. Porque se ele tivesse em primeiro lugar, ele vai ter que os americanos falam, em inglês falam, compromise, né? Vai ter que se criar pontes de contato, etc. e tal. Mas o que eu sinto muito falta, e que o Renan representa, de alguma medida, é porque o político, eu vou falar um negócio, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o político, ele não é uma coisa em si, ele é o cúmulo de um processo. A sociedade vai se organizando, vai se debatendo, vai criando grupo de estudo, vai falando no clube, isso daí vai chegando aí, encarna numa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que vai expressar esse debate. A impressão que eu tenho é que os políticos perderam essa capacidade de expressar os debates nacionais. Então fica um negócio frouxo. Os políticos que têm isso recentemente, por exemplo, o Ciro Gomes. Ele fez coisas fora dos acertos e erros dele. Eu não vou entrar, não estou aqui para defender nem o Renan, nem o Ciro Gomes. Mas você tem níveis de debate, ele coloca algumas questões. Então, por exemplo, o Ciro Gomes, ele tinha lá ele fez um livro, a gente vai pegar a indústria da saúde, a indústria militar, a indústria sei lá o quê, e fazer isso funcionar desse jeito. Pode ser um baita delírio, eventualmente nem funcionaria daquele jeito. Mas finalmente tem alguém que, de alguma forma, trouxe o debate. Pensa, né? Pensa. E o ato de pensar força em nós mesmos uma retórica, uma réplica.
E vai indo, porque o Lula... Eu acho que o Lula é um dos maiores políticos do Brasil. Você pode achar que ele roubou, ladrão. Ele vai ter que se haver com isso, tem isso também. Mas em organizar alguns debates, ele conseguiu organizar um centro de debate dentro da sociedade que foi articulando outras coisas. Só que agora fica tudo, parece, sabe, uma coisa meio gasta. Por que eu estou falando meio gasta? Agora eu vou criticar o Lula porque eu acho que ele tem ainda uma missão muito importante para fazer. Estamos num mundo que a discussão é terras raras. Eu não vejo um debate sobre terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta Terra e região. Cadê um debate? Está tendo a discussão de data center. Cadê o debate sobre data center? O Renan tem debate sobre data center. É um negócio até meio, na minha opinião, meio predatório, mas, de novo, ele colocou debate. Eu posso, ao olhar a fala dele... Pô, concordo, não concordo, faz sentido lá, não faz sentido aqui. Agora, ficar um negócio meio... A gente tá o Brasil, eu sempre falo, eu uso essa imagem, porque é uma imagem que eu gosto mesmo. O Brasil tá na esquina do mundo. O que eu quero dizer é isso assim, a gente é BRICS e ocidental. A gente exporta petróleo e tem carro a bicombustível. A gente tem tudo e não tem um político fazendo debate sobre os destinos da nação mesmo. Aí eu fico meio sem paciência, entendeu? Eu vou acabar votando numa coisa que eu acho que é menos pior e no cômputo geral, mas porque o problema não é o político, esse que é o meu ponto. O problema não é o político, é o debate anterior que gera... O perigo que eu queria, que acho que talvez você está concordando, é que se porventura esse menino, estou te perguntando agora, se esse menino vai para o segundo turno no lugar do Flávio... Eu acho que não ganha. Ele não ganharia do Lula. Não ganha porque ele é muito pouco conhecido. Se ele for para o debate mesmo no segundo turno, né? Se ele entrar no segundo turno, vai ter um tipo de situação onde ele vai ter que ter uma articulação que talvez desarticule ele. Quer ver um negócio? Isso daqui acho que vale a pena esse debate. Rapidamente. Só para fazer você pensar. Tô jogando um monte de coisa aqui para você pensar aqui, que eu acho que o espírito do podcast é isso. Né? Jogar aí na cabeça das pessoas isso. O PT e o Lula são perdulários e gastam muito dinheiro fiscalmente. Tá bom. O Haddad mostrou já mais de uma vez que não é bem verdade isso. A gente está com o déficit de 0,4% esse ano, o déficit primário. O Chile é 1,26%, na Alemanha está 2 e tanto. Se você abre o site do FMI Data Mapper, e vai lá em fiscal, resultado primário, você vai tomar um susto do que eu estou falando. Por que eu estou colocando esse negócio que é importante? Tá bom, é 0,4 o déficit. PT e a esquerda são perdulários. Vai entrar alguém de direita. Legal, vai entrar alguém de direita. E o mercado olha, né? Falando já que eu estou de coletinho aqui, né? Não, esse cara de direita vai organizar as contas públicas. Só que o cara de direita, ele é aliado do centrão. Quem que é mais fiscalista? O centrão ou a esquerda? Porque está falando de um grupo político que extrapolou qualquer forma de pudor a respeito de emenda de relator. O Dino agora teve que ir em cima do Valdemar da Costa Neto, porque, por conta do Cunha também, porque perdeu qualquer tipo de vergonha de pegar dinheiro ali. Então, assim, de novo, eu entendo alguém de direita, eu entendo alguém de esquerda, eu entendo quem tem que fazer o debate. Mas colocar de um jeito tão genérico, aí volta a minha irritação inicial, isso daí tá me deixando maluco. Eu falo, gente, o Brasil tá num momento onde a gente tá com os destinos da nação para ser resolvido. Temos terras raras, temos exportação de petróleo, temos uma balança comercial superavitária, temos tudo. E a gente vai ficar nesse debate, de novo, ridículo. Eu quase não consigo culpar os políticos, porque eu sei que o debate teria que ser anterior. Mas os políticos também teriam, ou deveriam, em alguma medida, favorecer isso, né? Edu, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Vamos lá. André, Agora é a voz do povo. Vox Populi. Tô brincando. André, a gente recebeu aqui no podcast anterior um iraniano, né? Um influencer, tal, conhecido lá. E ele falou que o grande problema, já que a gente tá falando de Lula, né? O grande problema do governo Lula é a negociação internacional, que é um fracasso com o Irã. Parece que só na parte sul do Oriente Médio que ele consegue se negociar. E
que você acha disso? Queria saber a sua opinião. Se é verdade isso. A dúvida é, ele fala que o Lula negociou mal com o Irã Com o Irã, principalmente, porque ele estava falando sobre o Irã, mas o Oriente Médio inteiro, em si, assim. E só uma parte do Oriente Médio ele consegue ter essa relação e isso impacta no Brasil. Foi o que ele disse, né? O que você acha? Bem, eu não sei qual dimensão ele está trabalhando com isso, né? Mas a dimensão propriamente de produção, de exportação, o Brasil está muito bem, obrigado. Né? Então, assim, comercialmente, para além do Lula, acho que o Itamaraty consegue articular muito bem isso. Agora, o Lula, talvez para responder de forma mais... Tem a ver talvez com a pergunta inicial, né, Luiz, que você fez, né? O Lula é um político do terceiro mundismo. Ele tem essa cabeça, ele é isso. Né? Isso daí abre algumas portas e fecha outras. Né? Eu não acho que a situação nossa diplomaticamente, internacionalmente, é muito ruim, não. Eu acho que é até boa. Né? Tirando, obviamente, os Estados Unidos, que não tem amigo com ninguém hoje em dia, né? Pô, a gente se dá bem com a Europa, a gente se dá bem, em alguma medida, com a África, com a maioria dos países, com a Ásia também não tem grandes, sei lá, passivos, com a China tem uma relação, né, cordial. Isso daí talvez extrapole mais que o Lula, e vou agora forçar a barra aqui só para também trazer debate aí pra gente, né? Acho que desde o Getúlio Vargas, né, a tradição diplomática do Itamaraty foi isso, né? Negocia com Hitler e com Roosevelt. Né? Quem der primeiro a CSN, leva. Essa que é a nossa tradição diplomática. É até meio... Pragmatismo responsável. Pragmatismo para dizer malandragem mesmo. Mas tudo bem. A gente é amigo de todo mundo, vem cá tal. O Lula e com o Trump mesmo, né? Até teve um momento que poderia construir. É que também aí tem as dinâmicas da vida, né? Foi o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram lá, pressionaram. Agora, a respeito do Irã, o Brasil, eu não sou especialista, mas tentou construir uma solução lá atrás, né? Que desagradou muito Israel, que fez Israel até considerar o Lula pessoa não grata. Isso na época do Celso Amorim, né? Celso Amorim, eu acho, né? Mas isso daí talvez pudesse ter sido uma forma de não ter caído nesse conflito. Não sei. O que eu acho é que, de forma geral, o Brasil não é ruim diplomaticamente. E evidência disso é o que eu posso dar em termos econômicos. Nós temos relações comerciais abertas com muitos países, inclusive o Oriente Médio. Fala, Luizinho. Vamos passar um pouco para o panorama local. Vamos lá. Além dessa notícia hoje da taxação, apareceu o estouro da meta de inflação. Fala um pouquinho da meta, devia baixar, aumentar a meta, como é que vai resolver isso aí? Olha, a curto prazo a inflação até está indo bem. A inflação corrente, você pega o último IPCA, o último IPCA 15, a gente viu uma dinâmica até bastante comportada. Até eu acho que o Galípolo, né, deveria ter sido mais ousado, né? Mas é muito fácil falar isso sentado aqui nos estúdios do podcast Conversar, né? Ousado a reduzir mais rápido. Eu acho que sim. Porque isso daí... Eu vou entrar nesse tema daqui a pouco. Mas deixa eu só colocar mais uma perguntinha. Vai lá. Senão eu acabo esquecendo. Queria que você comentasse, depois de responder essa questão do Luiz, por que o Lula reagia sistematicamente contra o Roberto Campos Neto, pela taxa de juro alta, e ficou caladinho não fala com o Gabriel. Com aquela música faz parte do meu show. Não, mas assim, o Lula tinha um antagonismo com o Campo Neto, porque também teve uma questão política ali que começou teve aquele grupo de WhatsApp, que o presidente do Banco Central ainda estava no grupo de ministros do governo anterior. Enfim, eu não vou entrar no mérito disso. E o Galípolo, ele foi colocado lá muito no espírito também que ele fez com o Meirelles, o Lula no primeiro mandato. Ó, bota o juro lá onde você quiser e a gente vai tentando vai tocando o jogo aí. E o Galípolo tem feito um bom trabalho, realmente eu acho que ele tem, mas assim, de novo, aqui, né, essa hora, né, em São Paulo, falando disso, fica muito fácil eu falar que deveria cortar, mas deveria cortar mais. A inflação a curto prazo está caindo. Qual que é o dilema da inflação? Que isso daí é o problema central, que eu acho que nós, economistas, a gente deveria gastar mais tempo pensando nisso que está pensando. Tinha que ter cortado já desde do ano passado. Por que não se cortou desde o ano passado? Porque quando você abre os dados de inflação, os economistas de mercado, principalmente, né,
A gente não olha o número cheio, a gente vai vendo as aberturas. E um dos componentes mais resistentes da inflação é o que a gente chama de inflação de serviços. Serviços é intenso em mão de obra, correto? Correto. Se serviços é intensivo em mão de obra, se a taxa de desemprego cai, quer dizer que o salário sobe. Se o salário sobe, isso é legal porque gera consumo, mas gera demanda alta, mas simultaneamente, quando o desemprego cai e o salário sobe, aumenta o custo de produção. O que eu quero dizer é que quando você for no teu cabeleireiro ou quando você for comer num restaurante, o custo do garçom, do cabeleireiro, do cozinheiro, de todos os serviços estão mais altos. Então, o que a boa teoria econômica fala? Vamos colocar a taxa de juros para cima. Na hora que eu coloco a taxa de juros para cima, eu tiro liquidez da economia. Na hora que eu tiro liquidez da economia, a atividade desacelera, o desemprego sobe. Na hora que o desemprego sobe, o salário cai. Só que a despeito da gente estar com uma das maiores taxas de juros do planeta Terra, o desemprego não sobe. Mas por que não sobe a taxa de desemprego no Brasil? E aí esse que é o bom debate, eu acho. Porque teve mudanças microeconômicas do mercado de trabalho. O que eu quero falar com isso é o seguinte: o desemprego está caindo ao arrepio, ao completo arrepio da discussão da taxa de juros no Brasil. Por que isso aconteceu? Eu consigo elaborar algumas hipóteses, eu tenho duas. Desde o governo Temer, na verdade um pouco antes, mas desde o governo Temer, teve rearranjo das modalidades de trabalho, né? Então, pejotização, MEI, aquelas coisas que a gente sabe que tem. E, simultaneamente, teve uma revolução tecnológica, que é a entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, empregada de aplicativo, tudo de aplicativo. E todo mundo também, que você pode pensar assim, tipo, influencer. Isso é outra coisa que a gente vai ter que discutir daqui a pouco, né? Da mesma coisa que teve a desgraça das bets, né? Que foi esse negócio, que eu acho uma coisa horrorosa. Aparentemente, agora, site de OnlyFans, sabe o que é OnlyFans? Sim, sim. OnlyFans, basicamente, para quem não conhece, é uma plataforma onde homens e mulheres expõem nudez para poder ganhar um agrado, um dinheiro. Aparentemente, pelo que eu vi coisas, se estiver errado, peço desculpas, mas uma dessas plataformas está fazendo propaganda agora na camisa do Corinthians. Na camisa do Corinthians. Imagina uma propaganda de um site que incentiva moças e rapazes a tirarem a roupa para ficar mostrando pezinho ou outras coisas para ganhar dinheiro. Mas o que isso quer dizer no nosso caso aqui do mercado de trabalho? Você perdeu o emprego, você chora 3 dias. No 4º dia você faz ou um OnlyFans, ou vira entregador de Uber, ou sei lá o quê. Isso alterou o mercado de trabalho, ou seja, por mais que a taxa de juros pode estar, e a taxa de juros está alta por outro motivo, que não tem nada a ver com a parte fiscal, na minha opinião. Pode estar lá na lua, o desemprego vai continuar baixo. Aí o economista vai ficar vendo e fala, pô, o desemprego não cai, porque então isso daí a gente não pode cortar a taxa de juros, não pode cortar a taxa de juros, não pode cortar a taxa de juros. Claro que também teve no meio do caminho uma guerra do Irã, né? Teve no meio do caminho de coisas que jogou o petróleo para cima e jogou isso tudo. Mas a inflação a curto prazo eu acho que está mais ou menos comportada. Mas tem essa questão do mercado de trabalho que alterou. O que está jogando a taxa de juros para cima, isso daí me deixa completamente maluco com meus colegas na Faria Lima. Não tem rigorosamente nada a ver com a parte fiscal. Tem como colocar uma coisa aqui na internet? Abre uma página do Google e escreve Japan. Deixa eu ver se você acha aí. Pega uma página aí do Google. Eu tenho que mostrar isso porque as pessoas têm que entender, porque não dá mais para ficar falando isso. As pessoas... Tá. Não, abre uma página do Google se der aí, só para eu... Isso. Escreve Japan, espaço. Tá. Porque é isso, professor, que é importante, que trabalho de economista para valer, né? Não é de torcedor, qualquer coisa. Você tinha aberto, né? Deixa eu aparecer. Ah, tá, entendi. Ah, para colocar a configuração direito, né? Entendi. Japan, espaço 10. 10. Bom deal desse daí, que tá vendo lá embaixo ali, ó. Esse daí, esse, clica nesse. Agora você vai clicar nesse trend, esse primeiro link ali, ó. Isso, pode clicar. Aí desce um pouquinho, ó. Isso, isso. Aí desce mais um pouquinho. Deixa o gráfico aqui, ó. Opa. Tira esse negócio, é isso. Coloca ali no 10 anos ali embaixo, tá vendo 10 anos? Isso, pode clicar, pronto. 10 years. Isso é a taxa de juros de 10 anos do Japão. Isso é a taxa de juros de 10 anos do Japão. Durante os últimos 10 anos.
De 2016 até 2022, não sei se vocês vão ver aqui, a taxa de juros era zero. Zero. Hoje a taxa de juros de 10 anos no Japão está no máximo da história, que é 10,50. Mais que 10,50, tá? Que não dá para ver exatamente. Essa elevação da taxa de juros, professor, isso daí que está fazendo o juros subir na porcaria do mundo inteiro. E as pessoas fingem que não veem isso. O que... Para explicar para você que está nos assistindo aqui. Se puder baixar um pouquinho, só para mostrar a pontinha do gráfico lá, mas só pouquinha coisa aqui, só para... Abaixar. Isso. Não, é mostrar É o um gráfico inverso. inteiro. Isso. Aí, ó. Tá 2,71. Tava em zero. Por que tá ali em cima esse negócio? N motivos, dentre eles, a questão dos Estados Unidos, a governança. Por isso que eu fiz aquela história longa, né? Porque vai cair nisso. Como funciona carry trade? Imagina que a taxa de juros no Japão é zero. Que era zero até 2022. Era zero. Você pega dinheiro emprestado por 2 anos, vai, grosso modo, isso daí é para você emprestar para o governo. Você pega você por 0,5 ao ano. No contrato de 10 anos. Você pega, sei lá, $1 bilhão, exagerando aqui, com uma taxa de juros de 0,5 ao ano, aí você descobre que tem um país na América do Sul que paga 15% em real, mas paga. Aí você dá aqui no Brasil. Aí a diferença de taxa de juros que chama carry trade, você pega e joga o dinheiro para lá, pega e joga o dinheiro para lá. Quando essa taxa de juros sobe, o custo de eu captar para emprestar para o Brasil, para os Estados Unidos, para quem seja, está mais alto. Ou seja, que juro eu vou ter que exigir desse cara que eu estou dando dinheiro? Mais juro. Isso é obviamente a questão. É obviamente a questão. Então, isso para colocar aqui. Eu estou sem paciência com essa discussão fiscalista, não é porque não tem um problema fiscalista. Mas o problema da taxa de juros tem a ver com isso. É preponderantemente isso. É a taxa de juros do Japão. Gente, eu vou estressar de novo isso. Era zero. Está em 2,71. Vocês não têm ideia. Acho que você talvez não consiga expressar o tamanho do desconforto que isso gera no conjunto de... Na verdade, teve um período lá negativo até. Os juros de 10 anos do Japão era negativo. Ou seja, você emprestava, né? E ainda recebia mais no final do que foi. Não falo disso. Aí o Brasil é esse deserto. Esse é o meu mal-estar maior. Obrigado aí por ter colocado no ar. Esse mal-estar, para mim, é o maior, na verdade. Fala aí, Luizinho. Bom, fala um pouco da meta de inflação. Ah, da meta, desculpa, eu não respondi isso. Bem, meta de inflação, né? A meta de inflação poderia ou deveria ser maior, dado que a atividade, enfim, por N motivos. Né? Indexação. Indexação é um tema que no Brasil... Bem, eu primeiro vou falar, não, eu acho que não deveria mexer na meta. Deixa lá no 3, que tá lá, no 3 alguma coisa. Por que eu acho isso? Porque eu acho que tem que começar a ser adulto no Brasil. O que é ser adulto no Brasil? Ser adulto. A projeção de inflação estava ancorada agora no começo do ano. Aí começaram as expectativas, explodiu a expectativa de inflação, certo? Está lá acima do teto da meta. Isso daí foi derivado de um choque que veio de uma guerra. As pessoas têm que começar a ser suficientemente adultas para falar, tá bom, não atingimos, mas por causa disso. Porque de duas uma, ou eu falo, não, está dentro da meta porque eu coloquei aqui mais para cima, ou a gente não atingiu, mas tudo bem porque está dentro do que aconteceu normal. Aí tem que começar a ter discussões razoáveis nesse país. Que, assim, o fiscal é um problema, insisto. Você que é mais liberal, que está me vendo aqui agora, nos vendo aqui agora, claro que tem um problema fiscal. Eu não quero dizer que não tenha. Mas ignorar a taxa de juros no Japão é um erro. Falar que a meta de inflação estourou, o teto estourou, depende. Não, depende, porque pode ter vários motivos. Né? É a mesma coisa que falar que se acertou a meta de inflação porque a gente estava no auge da pandemia e desacelerou, toda a economia desacelerou. Então você conseguiu acertar a meta de inflação? Não, de repente você criou um problema gigante. Aí tem que começar a ser adulto. Então eu não acho que tem que trocar. Eu acho que as pessoas têm que começar a ser um pouquinho menos infantis. Infantis, porque eu acho que isso é infantilidade. O Sérgio Verlang, ele acha que precisaria trocar, e outros colegas dele, mas quando resolveu o problema fiscal. Mas fica assim. Me ficou uma coisa, o Felipe Salto tem uma teoria que é 2 e 4, né? 2 de superávit fiscal e 4 de meta de inflação. Mas é que tem mais uma regrinha. Eu acho que isso daí tem que parar com essas regrinhas.
essa meta de inflação, o pessoal fala o seguinte, que ao mesmo tempo que o governo tem uma taxa de juros elevada, ele solta muito dinheiro de crédito subsidiado. Isso atrapalha o efeito Claro da que alta, atrapalha, do juro claro. alto. Não, claro, porque isso daí vai dar uma questão. Eu vou provocar, agora eu vou sacanear, meu. Você permite que eu Claro, sacaneie aqui deve, agora? deve. Devo fazer isso? É o seguinte. Need, can and should. Aqui é o seguinte, tem um problema fiscal? Claro que tem um problema fiscal. Sei lá, vamos, qualquer número aqui, qual que é a carga tributária do Brasil? 36%, sei lá. 40%, vai. 40%, qualquer número. 36 mais o déficit. Não, vai. Qualquer número. Quanto você acha que é a carga tributária do Brasil? Vai, sei lá, 36% do PIB, 40% do PIB. Vai, pronto, fechamos. 40% do PIB. Nos últimos 12 meses, o governo pagou só de juro 1,1 tri. Você percebe que ele pegou dinheiro aqui e devolveu aqui o dinheiro? Isso daí só de juros. Aí pega a Bolsa Família, pega crédito subsidiado. Você percebe que o equilíbrio que a gente criou é um equilíbrio muito ruim, no sentido de que tem que ficar tudo mediado pelo Estado, porque a gente não conseguiu construir, enquanto nação, um tecido social e econômico que os debates aconteçam sem ser intermediado toda hora. Eu entendo o liberal. Eu juro de coração que eu entendo o liberal. É enlouquecedor esse equilíbrio, onde você arrecada 34% do PIB para devolver 1,1 tri. É coisa de maluco isso daí. É coisa de maluco. Concordo com o liberal. Mas a gente vive num país onde o aluguel, né, para pegar a questão da inflação, que é a mesma coisa no final do dia, é registrado pelo IGPM. Agora menos. Mas era registrado pelo IGPM até pouco tempo atrás. O IGPM é um índice que é 60% IPA, que é preço atacado, 30% IPC, que é preço ao consumidor, agente, e 10% INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Esse 60% que é IPA, que é atacado, é sensível a dólar. Então isso queria... Sabe o que isso quer dizer, objetivamente? Né? Vocês que têm mais tempo de janela do que eu, aqui podem falar isso, né? sem querer ser indelicado, né? com isso, né? Mas se eu comprei um imóvel e alugo, eu tenho uma renda sensível a dólar. Olha que incrível! Eu comprei uma casa no Jaçanã, estou alugando essa casa no Jaçanã para alguém que é chapeiro no Jaçanã, e esse cara vai me pagar um ativo indexado a dólar. Por que isso acontece? Porque a gente no Brasil não consegue entrar na discussão. Aí volta, aí eu posso colocar aqui Sérgio Buarque, a cordialidade, de ficar aqui até 5 da manhã discutindo isso. Porque fica tudo mediado. Então assim, a carga tributária é alta? É alta. Está aqui 1,1 tri só de juros. Aí é de maluquice. Isso daí é... Mas por quê? Porque como tem que ser aluguel? Você é meu landlord. Eu estou alugando assim. Terminou um ano. Vou reajustar em 3%. Fala, 3% não, pô. Entra no debate, o valor é esse. Aqui não, é o IPCA. Percebe que isso tudo é subterfúgio para a gente nem discutir? Para a gente nem discutir. Isso daí é um equilíbrio para mim que só pode... É expressão otimizada... Para mudar isso não é fácil. Não é. Volta a questão do político. O político é o cúmulo de um processo. É o cúmulo de um processo. Ele não é a não ser que a gente acredite em Salvador da Pátria. Como tem gente que acha que tem Messias, ou tem Pai Lula, ou sei lá o quê. Isso daí não é. Não dá para pensar desse jeito. Você falando metaforicamente em Messias, eu queria ir para uma dimensão religiosa e espiritual. Uau. Que é algo que você, de alguma maneira, retomou as suas reflexões nesse campo, né? Do filosófico também e do psicológico, que você estudou psicologia há bastante tempo. Queria que você falasse um pouco nessa questão mística, religiosa, enfim, existencial, né? Olha, professor, eu tenho me percebido ultimamente um católico, vamos dizer assim, muito, muito fervoroso, mas um catolicismo mais desprendido. Por que eu estou falando isso? Daí para mim está sendo muito importante. Não pode estar pessoal mesmo, né? Porque nós, economistas, nós da academia, né? A gente tende, em grande medida, a ter uma mente muito analítica, e isso joga a gente para uma espécie de cinismo do mundo. E o mundo é pedrada.
O mundo é porrada. E não é porque é Brasil, é porque o mundo é assim. Existe o desamparo Vou gigantesco. usar uma frase de Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, né? Mas Jesus Cristo também falou, né? Acredite, né? Peça como se como se Tem de, fosse bom, verdade. tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né, então, mas ele também coloca uma dimensão que é uma dimensão vamos dizer assim, propositiva da própria vida, mesmo a vida mais terrível. Aí você pode discutir ou não, mas a ideia de que isso me captura, aí é fé, né, professor? Né? A fé no sentido mais forte da palavra. Eu me entendo hoje em dia como o católico mais, eu não lembro que adjetivo eu disse, mas o católico mais relaxado, é assim, eu não gosto de ir em missa, nada, mas a imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, é algo que, engraçado, né? Depois, com essa idade toda, né? Eu já participei de um grupo de jovens quando eu era de igreja, quando eu era adolescente, né? Mas sumiu da minha vida completamente, mas voltou de um jeito que não é só porque a vida deu porrada e você eventualmente, né, se apega a isso. É porque faz sentido. Senão é só cinismo, é só dinheiro, é só bet. Senão é só bet. Aí, sabe que a minha maior luta hoje em dia, só para tentar contrapor isso e misturar todas as coisas ao mesmo tempo, eu acho que meu desejo, eu acho que tem que ser o desejo, gostaria que fosse o desejo de mais gente, de mais pessoas, a gente tem que lutar contra uma espécie de vorcarização do mundo. O mundo está sendo vorcarizado. É festa com dinheiro que não existe, de fundo que não tem lastro, com pessoas que não têm sentido. É só o deserto. A gente está aqui para construir um país. Essa metáfora é boa. A gente está aqui para construir um país. A gente não está aqui, assim, não dá para a gente imaginar ou continuar insistindo numa hipótese completamente materialista vaga. Por isso que o catolicismo, realmente, assim, estou falando do coração mesmo, assim, a questão de Jesus, isso daí para mim tem sido realmente importante. Faz uns 2 anos, assim, que isso daí entra na minha vida mais forte. Mas eu não vou, para quer ver? Vou à igreja? Não. A igreja, assim, missa? Não vou em missa. Mas de vez em quando eu vou lá, rezo, penso. E por quê? Porque essa mesa aqui tem um católico, um evangélico e um judeu aqui. Você podia fazer uma pergunta dessa ali? Eu vou voltar para uma coisa mais importante. Vamos lá. Mais importante que... Não, mas Faz parte do senso de humor. Vamos lá. Onde ele é mais craque. É. Recentemente, aí saiu uma entrevista de um economista francês. Em seguida, o que fala o Piketty, o Gabriel Zucman, onde ele reitera que precisa ter um imposto de renda mundial de bilionários, esse tipo de coisa. Mas, agregando a isso... A taxa Tobin ele está querendo fazer, mais ou menos? Algo assim, Mas acrescentando o seguinte... parece que hoje uma parte da população ela é bombardeada por esses influencers e ela tem ambições materiais que o salário nunca vai dar, porque é um tênis novo que saiu porque o Neymar usou, é um celular que não... outro celular. É um relógio. É um relógio, é modismos que aparecem. Como é que isso poderia resolver? Você tem alguma ideia? Bem, a gente que não estava falando de Jesus Cristo, estamos falando de Jesus Cristo aqui. Por quê? Porque esse mundo dessa materialidade está levando a gente a um jogo de espelho infernal, onde a capacidade da gente reconhecer e ter prazer nas coisas concretas da vida sumiu. Isso que é a vorcarização do mundo. Sumiu. As pessoas não sabem o que é prazer mais. As pessoas não têm a menor ideia do que é prazer mais. O que é prazer. As pessoas entraram numa esfera de consumo que não se esgota. Quando eu falo da vorcarização, é esse o sentido mais radical. Né? Que, claro, não é ele, né? Mas é a questão de influencers, a questão disso tudo. É criar uma imagem. O capitalismo é isso, em alguma medida, mas do jeito que está hiperativado isso... Olha, eu tenho 48 anos, né? Tenho uma vida ainda inteira pela frente, né? Se Deus quiser. Amém, Se Deus quiser. amém. Mas eu fico pensando nessa juventude... Falta 52. Do que? Para chegar ao 100. Isso, né? tá ótimo, Tá 52 anos tá ótimo. Mas eu fico imaginando a juventude, a capacidade de se articular com o real, até com o trabalho. Isso daí, gente de esquerda e de direita, não fala que trabalho dá sentido, dignifica o homem.
Como assim? O trabalho perdeu a dimensão que é uma estrutura, que tem colaboração. Isso tudo vai dar nisso. Vai dar nisso. Tá vindo para cá, quem não sabe, o estúdio aqui é perto da Augusta, né? A gente passa E perto da GV, né? da GV também, né? Mas passa para Augusta, tinha um cartaz ali, Free Hugs, Paid Sex. Abraços gratuitos, sexo pago. A gente entrou num negócio que, assim, vai ficar tudo na ilusão o tempo todo. Isso daí me dá muita aflição, agora vou ser um pouco crítico à religião. Que entramos numa religiosidade de performance também. Eu sou muito crítico ao catolicismo também, mas algumas agremiações, talvez mais pentecostais, eu entendo muitas delas, né? Que criou um negócio de eficácia, do milagre pelo milagre, né? O catolicismo também entrou isso com os padres mais carismáticos. Deus só realmente está contigo se você conseguir provar o teu êxito. Né? Então, A teologia da prosperidade. então, além da prosperidade só, que até posso entender como um sinal da manifestação divina na tua própria vida, essa prosperidade teria que estar a serviço a algum tipo de coisa que desse sentido para a vida, não um tênis Nike. Né? É a família, é um ente querido que conseguiu superar uma doença. Isso sim faz sentido. Mas a gente ficou nesse jogo de espelho, para entrar no negócio, que a gente criou uma categoria que não existia até pouco tempo atrás, do jeito que é hoje em dia. Existem pessoas que são fãs de bilionário. Fã. Uma coisa é eu querer ser um bilionário. Tem gente que é fã de bilionário. Isso daí eu não consigo imaginar o nível de loucura que o planeta entrou para a gente entrar nisso. Quer dizer, eu até consigo resgatar, mas daí a gente precisava de 3 horas, acho que já acabou aqui o negócio. Agora, mas tem é uma isso. coisa interessante também, você falando nisso, André, tem alguns bilionários que ele atualmente, aqui no Brasil e no mundo, né, mas eu também não vou nominar, que não basta ele fruir a sua fortuna, usufruir a sua fortuna, ele precisa estar nas redes sociais, ele precisa dar curso, ele precisa dar palestra, ele precisa aparecer, Gente, não é verdade não, isso? Porque eu tô com saudade daqueles bilionários que ia lá e fazia o Instituto Moreira Salles e comprava todas as fotografias do Thomas Farkas, que se você não conhece, tem que conhecer quem é Thomas Farkas, um dos maiores fotógrafos brasileiros de preto e branco, e tá lá a coleção inteira. Isso daí... Salvo eu, o fundador da Fotótica, o Thomas Farkas? Não. Ele é. É o pai dele. É o pai dele, talvez. né? É o pai dele. Mas assim, um bilionário, banqueiro com B maiúsculo. Pô, isso daí era elite. Né? Vai lá, o Chateaubriand vai lá e faz tudo que fez para fazer o MASP, trazer as meninas do Renoir. Pô, isso é elite. Alguns, eu vou citar um porque, sei lá. Ou alguns alguns beneméritos, o Eli Horn, por exemplo, doando uma parte da fortuna. Exatamente, em vida, né? Mas não é, mas porque, sei lá, tem muitos exemplos, mas assim, esse fã de bilionário que me incomoda, assim, pegar o Elon Musk. O Elon Musk me parece, às vezes, uma figura que é um vilão do James Bond. É um vilão do James Bond, o cara não existe. Parece um delírio, o cara mora numa microcasa. O que é aquilo? Ele não tem proposição para o mundo. A proposição para o mundo dele é ir para Marte. O que a gente sabe que é um negócio, é uma estratégia de marketing para vender a ação dele. Isso daí não vou entrar nem no mérito que é agora. Então, assim, voltando e misturando essas coisas, a gente entrou num momento da humanidade onde eu não estou querendo falar mal da riqueza. Eu quero enriquecer. Se der tudo certo, vou enriquecer mesmo. Né? Talvez até com o projeto de um banco eu quero fazer isso. Quero virar um banqueiro. Mas assim, a ideia de que você tem que ter exatamente um tipo de visão de país que constrói coisas que são propositivas, porque o resto é bobagem. Tem tempo para mais uma pergunta? Tem? Tá bom, vai lá, Luizinho. Eu vou dar. Tá indo bem, esse menino é bom, hein? Esse comentário que você faz, tem muitos. A imprensa não divulga como devia. O que alguns beneméritos fazem por aí, eu vou citar 2, ou 3, vai. O primeiro, por exemplo, o André Esteves criou uma escola extraordinária agora. É um projeto lindo que o Esteves fez, lindo mesmo. Existe um Setúbal pouco conhecido que poderia não fazer nada. Nada. E não dá para empobrecer nem 200 anos. E, no entanto, ele fez uma fundação, José Luiz Setúbal, com um hospital pediátrico, e vai fazer um outro agora na Rebouças, gigantesco.
mesmo a Fundação Lehman, quer dizer, isso é pouco divulgado, né? O povo não sabe, isso não cria um efeito cascata, um efeito que mais gente impulsiona isso, né? Mas nos Estados Unidos você também tem vários doadores. Tem surgiu esses bilionários que as pessoas são fãs, né? Então, assim, acho que o problema é mais o nosso tempo também. O que o Esteves está fazendo lá na Itali é maravilhoso, o trabalho que o BTG está fazendo. O trabalho que você também. O Salute, né? Eu saludo. Não, o trabalho. Não, de todo, aparentemente de todo o partnership, lá todos estão envolvidos. É um trabalho que eles fazem que é maravilhoso. Maravilhoso. Isso tudo vai construindo um tipo de visão de país que eu acho que vai se acumulando. Né? Mas ele estava falando de uma doença anterior, né? A doença dessa imagem, pela imagem, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem que só louvar, e não louvar porque, nossa, ele é milionário, que bonzinho, ele fez esse negócio, mas porque ele é um brasileiro que se tornou bilionário e do alto do dinheiro dele falou, não, quer saber? Vou fazer um negócio do bem. Eu estou lembrando aqui, você falou do Elon Musk, né? Estou lembrando aqui um trecho da biografia que saiu dele, um encontro dele com o Bill Gates. E aí ele questiona toda a filantropia do Bill Gates com a Melinda. Tem a fundação, né? Bill e Melinda Gates, né? Aliás, eles se divorciaram. Né? E aí o Buffett cortou a subvenção. Tá tendo alguma... Já a Melinda com ele e agora o Warren Buffett. Mas aí o Elon Musk fala, ô Bill, é verdade que você vendeu uma quantidade fantástica a descoberto contra, né, até ações da Tesla. Por que você fez isso? Não, para especular, para ganhar dinheiro. Pô, Bill, tá lá na biografia, né? O Elon Musk fala, é verdade isso? É verdade. Então, a partir disso, eu duvido de toda a sua filosofia filantrópica. O Musk... Não, mas o Musk é um cínico. O Musk é um cínico. Ele fez isso, o Bill Gates fez para especular para ganhar dinheiro. O Musk está vendendo ideia de que a gente vai morar na Lua para conseguir vender subsídio do governo para financiar a SpaceX dele. Desculpa, ele... Agora, sim, eu entendo, eu não quero ficar criticando o Musk, só para terminar aqui, o raciocínio porque eu entendo o que ele está fazendo. O problema é o período do tempo. Para além dos indivíduos em particular que eu estou falando. Estou falando assim, que tempo é esse? É um tempo muito específico do capitalismo que deveria ou poderia ser resolvido de várias formas. A gente vai talvez resolver da forma pior, mas isso aí fica para outro podcast, porque aí a gente vai longe. Bom, eu queria reiterar que você volte, né? Claro. Você deu uma outra aula. Volte bem acompanhado, não? Vamos sim. Ou não, ou volte sozinho, deu uma outra belíssima aula aqui para nós. Queria que você ficasse meio como sócio aqui do podcast. O podcast está a teu conversar, está a teu dispor. Viu, André? Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Então, eu agradeço e até a próxima, né? E até, quem sabe, depois da eleição, você vem aqui para... Fechado, combinado. Ou uns 15 dias antes. Também é interessante. Tá bom. Aí você quer que ele adivinhe. Não, ali já estava. Não, mas assim, 15 professor. Dias vai estar definido. Ele, o Lacerda, todos esses daí que foram meu professor, a Norma, esse pessoal todo da PUC, todo que é professor meu pode mandar. O que vocês falaram, eu faço. Não tem problema não. Obrigado. Inscreva-se no canal. Então tá. Aqui pegando, já que eu virei sócio, aqui, ó. 2 pedidos para você. O primeiro aqui, deixa aquele joinha, curte aqui que esse vídeo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal para conhecer o Conversar e todas as entrevistas que tem aqui. Espero lá. Obrigado. Excelente. Muito bom, muito bom. Bom? Muito